Paz e bom dia, minovianos, você que é aí do Ministério Nova Aliança, você que é um guerreiro, que está aí firme, aprendendo as doutrinas básicas da Palavra de Deus. Saiba, querido, que com certeza Deus está feliz com cada um de nós, comigo, que estou com certeza sendo instrumento para ministrar isso na sua vida, e com você, principalmente, que tem aberto mão aí de muita coisa para estar no exército celestial. E nesses dias que nós estamos vivendo, nada mais do que tão atual do que você estar se preparando para ser uma igreja de guerreiros, de sacerdotes guerreiros, né? O que nós estamos precisando nesses dias, né, para vencer essa pandemia, seja no campo natural, seja no campo espiritual, é de homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus. Então, por isso, querido, que o diabo vai querer colocar tanta coisa para você não fazer, tanta dificuldade, desânimo, né? Para você, esses dias nós estamos usando o vídeo, né? Estamos usando a aula em vídeo porque não podemos nos reunir ainda, estamos aguardando que esse isolamento ele comece a ser minimizado. Mas isso tem sido uma ferramenta, queridos. Imagina a igreja primitiva, ela se escondia, nós vimos isso. E ele usava as reuniões dos sepulcros, as cartas, para manter o pessoal firme. Então, não desista, continue firme. Essa hoje vai ser a segunda aula de uma matéria que você precisa ter conhecimento, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. Palavra grega, né, de origem grega, soterion, salvação, e logia, estudo, decreto, conhecimento, né? Então, é o estudo da doutrina da salvação. Então, nós vimos a primeira aula, né, o homem, o pecado e de onde vem a salvação. Vimos a questão do arrependimento. Então, que vocês façam um resumo, né? Leiam Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8 e Salmo 51 e façam um resumo, né? Vocês podem enviar para mim, eu vou colocar, nós temos essa segunda aula e temos mais duas em vídeo. Então, você pode mandar os resumos para mim até o dia 15 de abril. Então, você tem 15 dias aí para ouvir, né, para se inteirar, para abrir o coração para o Espírito Santo, para se preparar, porque você é o soldado guerreiro que Jesus está chamando. Joel capítulo 2, versículo 11, Jesus está chamando os que obedecem a sua palavra. Então hoje nós vamos falar sobre a salvação é pela fé, não é? Salvação é pela fé e da justificação. Então são dois pontos. Nós vamos passar alguns versículos bíblicos para você ler e você vai fazer o resumo desses dois pontos que nós estamos trabalhando aqui. Amém? Estou usando aqui o computador e hoje vamos procurar estar trabalhando aí 30, 40 minutos no máximo para que você possa ir aprender. Abra o seu coração, qualquer dúvida me procure no privado, né? Então, o primeiro ponto para você, seria bom você ir anotando, né? Vai anotando aí, vai anotando no computador, no papel. Então, o terceiro ponto da soteriologia é a salvação por meio da fé. Agora, querido, essa questão da fé, muitas vezes nós temos um pensamento meio enganoso dela, né? Porque o que é a fé? A fé é confiar em Deus. A fé, eu tenho fé na pessoa, eu tenho fé no Joaquim, eu tenho fé na Glenda. Então, quer dizer, eu estou confiando no que ela fala, isso é fé. E a etimologia da palavra fé, né, ela é uma palavra que vem do latim, né? Roma era a língua que Roma falava, né, que ali os romanos falavam na época da igreja. Então, assim, nós temos que entender que a origem da palavra fé é latim, significa fides ei, e o sentido dela é crença, engajamento solene. Olha que interessante, a gente acha que fé é dizer, eu tenho fé em Jesus, né? Eu tenho fé, mas você confia na pessoa de Jesus? Você confia que para ser salvo você tem que acreditar nele, você tem que confiar no que ele fez? Então isso hoje tem que ser entendido. Nós vimos que o ser humano ele não pode ser salvo por esforço próprio, não é? Porque a salvação não vem dele, a salvação vem de Deus. Então eu tenho que confiar, eu tenho que me engajar nessa salvação. Eu tenho que verdadeiramente se deleitar, me jogar nessa salvação que só Cristo pode oferecer. Então fé é engajamento, é confiança naquilo que Jesus está dizendo, naquilo que a palavra está dizendo,
naquilo que Deus está falando para nós, tá bom? Fé é engajamento. Então, a Bíblia revela, você pegar a sua palavra, abra aí em Efésios capítulo 2, você vai ver lá rapidinho, versículo 8 e 9. Esses versículos você tem que ler, você tem que meditar neles para você fazer um resumo, o conceito da sua salvação, para você entender isso, que a salvação é pela fé. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. O que é graça? Deus enviou Jesus, não é? Vocês são por meio da graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu tenho que confiar nessa salvação que Deus me enviou. Eu tenho que confiar nela. Eu tenho que acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados, me justificou. Então a salvação é um dom de Deus, é a graça de Deus, ok? A fé que a Bíblia nos fala, ela é uma fé genuína em Cristo Jesus. Totalmente genuína. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu amo esse versículo, amados. Esse para mim é um dos versículos mais profundos da Bíblia, e tem uma revelação aí quando nós cremos nessa salvação de Jesus sobrenatural. Se uma pessoa quer ser salva, se o seu irmão quer ser salvo, se o seu pai quer ser salvo, ele tem que ter fé em Jesus Cristo, fé nele, na obra dele, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Atos 16, 31. Aquele homem perguntou para Paulo: o que eu vou fazer? Paulo falou: creia no Senhor Jesus Cristo, se engaja na mensagem de Cristo, confia naquilo que Cristo fez. Então são 3 pontos, querido, dentro da salvação pela fé, que nós temos que entender. Eu sempre digo que a salvação é igual a mexerica, tem vários gomos, né? Nós vimos lá o homem, o pecado, e de onde vem a salvação, o arrependimento, e agora nós estamos no outro gomo, a salvação é pela fé. E dentro dessa salvação pela fé, tem 3 pontos que eu tenho que entender: o reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Jesus fez, agora eu tenho que ter fé. E como que eu tenho essa fé? Reconhecendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Olha Romanos capítulo 10, versículo 9. Rapidinho, vai para lá. Romanos 10, 9. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Preste atenção. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se eu confessar, eu tenho que confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Então, dentro da salvação pela fé tem a confissão. Tem o segundo ponto, uma busca constante pela comunhão íntima com Jesus. Se eu creio em Jesus, se eu creio que Ele é a fonte da minha salvação, eu tenho que desenvolver uma vida de intimidade com Ele. É isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 e 57. Anota aí, depois você vê: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, não tem vida. Quer dizer, não entra, não está engajado na salvação. Então a salvação é pela fé, e a minha fé vai me levar a ter um relacionamento com Jesus, diário, de alimento diário. O que é comer da carne de Cristo? Não é comer do pão da ceia. Comer da carne de Cristo é se identificar com a pessoa de Cristo, é se revestir da nova vida em Cristo, é aceitar o que Cristo fez, é viver uma nova vida, né? Beber do teu sangue é reconhecer que somos pecadores, pedir que o sangue de Cristo nos lave. Isso é diário, irmãos, é diário. O pecado, diariamente ele quer nos destruir. Então por isso que Jesus falou: quem não comer da minha carne, quem não tem uma intimidade comigo, se revestir da minha nova natureza, morrer para a velha natureza, se apossar do sangue de Cristo, buscar que o sangue de Cristo nos lave de todo o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 14 também. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a nossa consciência das obras mortas, dos procedimentos errados. Então isso é diário. E o terceiro ponto da salvação pela fé é viver de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, que é um outro quesito hoje, que muita gente: aceitei Jesus, estou salvo, mas não está obedecendo a palavra. Então ele não crê na salvação que tem em Jesus. A fé é engajamento.
E Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo 21, olha o que ele fala, para mim e para você. Ele diz algo muito interessante: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e obedece os meus mandamentos. Então, nesse engajamento da salvação, que eu confio que Jesus me salvou, essa minha confiança vai levar a ler a palavra, a obedecer o que a palavra está dizendo, a não viver de acordo com o que eu penso, do que eu acho, mas sim de acordo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então isso faz parte da salvação pela fé. A salvação pela fé, a salvação só pela fé em Jesus. Só que a fé é uma crença, é engajamento. Não é apenas levantar a mão e dizer que eu creio. A fé vai me levar a um posicionamento, porque fé e fidelidade andam juntas, são a mesma coisa. Fidelidade é sinônimo de fé, pode-se dizer. Entendeu? Então isso tem que estar bem entendido no meu coração. Não é só um levantar a mão. Sim, o bandido que foi crucificado do lado de Jesus, ele se engajou na pessoa de Cristo. Ele falou: eu mereço estar aqui, eu mereço. Ele não, mas eu sim. Então ele aceitou o seu estado pecador miserável, que não conseguiria pelo esforço próprio, e ele voltou os olhos para Jesus. Ele se engajou, mesmo Jesus na cruz, mesmo Jesus ali na forma humana, sem ter sido glorificado, todo machucado, sangrando, não é? Desfalecido, não havia beleza nele, mas ele se engajou. Engajamento. Fé é engajamento na obra que Cristo fez. Então nós temos que ter esse entendimento. Amém, queridos? Então você vai juntar isso com o que nós vamos falar agora, não é? Que a fé, a justificação da fé. A salvação é pela fé, não é? E finalizando, portanto, é somente por meio de Jesus que podemos demonstrar a fé como meio de salvação. Só mediante a ele. Romanos capítulo 3, versículo 22, olha o que Romanos 3, 22 fala, para a gente fechar esse quesito aí. 3, 22, diz o que? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Quem crê em Jesus pode ser o bandido, pode ser o psicopata, pode ser o pedófilo, pode ser o bandido, pode ser o homossexual. Se ele se engajar na fé da pessoa de Cristo, se ele confiar em Jesus para ser salvo, ele será salvo, não importa o que ele fez. Salvação é pela fé, não por obras. Ah, mas eu fiz isso. Se eu confiar em Jesus, se eu entregar minha vida a Jesus, se eu reconhecer que eu sou pecador, o presente de Deus, a justiça de Deus, Jesus morreu no meu lugar, o perfeito pelo imperfeito, pelo bandido, pelo pedófilo, por todos eles, basta ele só crer. Amém? Então, dentro disso, nosso segundo ponto é o quê? A justificação. O que é a justificação? É um conceito teológico presente no cristianismo que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. Então, olha só, é um conceito teológico que nos mostra, né, que traz a justificação, que trata a condição do ser humano como pecador, mas Deus, na sua infinita graça, envia seu Filho para morrer pelo nosso pecado. Quem merecia estar lá? Eu. Quem merecia estar lá? Você. Mas aí Deus nos justificou em Cristo. Como foi feita essa justificação? Quando Cristo veio aqui. Isaías capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem merecia estarmos lá. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, reconciliados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Através de Cristo, Deus estava reconciliando o mundo com o Pai. Através de Cristo. Então nós temos que ter esse entendimento. Isso é justificação. Alguém morrendo no meu lugar. Alguém assumindo a minha culpa. Então nós somos justificados em Cristo. A Bíblia nos revela que a justificação só ocorre por meio da fé em Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23, deixa aberto aí. Versículo 23, 24, 25 e 26. Olha o versículo 23, olha o que ele diz. Todos pecaram.
Por que que nós precisamos ser justificados? Por que que Cristo nos justificou na cruz? Porque todos pecaram. Versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é ser destituído? Perdemos o lugar, né? Perdemos a moral para se chegar até Deus, somos destituídos. Mas através da justificação que Deus nos ofereceu em Cristo, eu posso me achegar a Ele. Hebreus diz isso, né? Através do novo e vivo caminho, nós temos acesso a Deus, porque fomos justificados. Quando nós aceitamos a Cristo, através da sua justificação, Deus, quando olha para nós, Ele olha o sangue de Cristo, Ele olha o sacrifício de Cristo, porque sem esse sangue estamos destituídos, amados. Sem a confiança em Cristo, estamos destituídos da glória de Deus. Não importa o que o ser humano tem feito de bom, diante de Deus ele não é justificado pelas suas obras. Então isso tem que estar claro no nosso coração, isso tem que estar claro na nossa vida. Não somos justificados por nós, não somos justificados. Então todos estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24, o que ele fala? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Sendo justificados, não por nossa vontade, não por nosso mérito, mas justificados gratuitamente. É de graça a salvação, não é? A salvação que Deus nos deu, Ele não nos pediu nada. Cabe a nós dar tudo a Ele para estarmos nessa salvação, né? Ele já deu, foi de graça. A salvação que Cristo concedeu a mim e a você é gratuita. Você não tem que dar o dinheiro, você só tem que entregar a sua vida. Eu só tenho que entregar a minha vida, porque eu fui justificado mediante a graça de Deus. Então, o bandido, o estuprador, o homossexual, ele tem que entender isso. Olha, você foi justificado, não importa o que você fez, não importa o que você fez ontem. O pecado ele tem sua consequência. Aí nós vamos entrar no outro passo. O novo nascimento é outra coisa, faz parte da doutrina da salvação, faz parte do processo de salvação, porque a justificação de Cristo perdoa os nossos pecados passados, perdoa os nossos pecados presentes, perdoa os nossos pecados futuros. Então nós temos essa justificação. A cédula de acusação foi rasgada por causa da justificação. Então, quando o diabo vem nos acusar, nós fomos justificados gratuitamente, de graça. Nós podemos olhar para o sangue de Jesus e falar: olha, diabo, você está falando a verdade e me acusar, mas em nome de Jesus, o sangue de Cristo me purificou. Isso traz a nós ao mesmo nível, irmãos, porque infelizmente nós temos uma tendência a ser justiça própria, muito justiceiro. Acreditamos que nós somos melhor do que o bandido, do que o homossexual. Sim, nós estamos vivendo em santidade, buscando, mas há uma justificativa em Deus para eles. Nós fomos alcançados pela justificação de Deus. Então nós temos que entender isso e trazer isso para a nossa vida. Ok? Versículo 25, o que ele fala? A qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Por que eu preciso de uma justificação? Porque Deus é justo. Deus, querido, por mais que Ele é santo, Ele não vai aceitar o pecado do homem, porque aquilo que o homem plantou, o homem vai colher. Mesmo Deus ter dado o livre-arbítrio para o homem, mesmo Deus deixar o homem fazer o que Ele quer, vai chegar uma hora que o homem vai prestar conta do quê? Do pecado que o homem tem feito. Deus não criou o homem para pecar, mas o homem escolheu pecar. Deus criou Adão e Eva, os nossos pais biológicos, para eles serem santos. Eles tinham todas as condições de serem santos, de obedecerem a Deus, de fazerem a vontade de Deus. Não caia nessa mentira do diabo, que nós não podemos ser justos, santos. Por quê? Porque a justificação de Deus, a justiça de Deus foi satisfeita. Quando Jesus entregou ali a sua vida na cruz do Calvário, e Ele falou: está consumado, Ele estava se voltando para Deus. Quando Ele falou: Pai, por que me desamparaste? É por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías 53. Ele foi moído, querido, para que eu e você recebêssemos a salvação. Então, a justificação é necessária porque Deus é justo. Deus não seria santo, justo e perfeito se Ele salvasse todo mundo. Ah, mas aí Deus não ama. Deus ama todo mundo, queridos. Mas o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher a salvação, a justificação.
Jesus ele satisfez a justiça de Deus para dar salvação àqueles que creem. Aqueles que não creem não estão na salvação. Isso é a verdade, nós temos que pregar a verdade. Seremos perseguidos por causa disso, amados. Pessoas vão nos abandonar, pessoas vão nos impedir de falar isso. Jesus falou nos últimos tempos, muitas pessoas iriam até matar vocês achando que estavam fazendo culto a Deus. Por quê? Porque vocês estão guardando a minha palavra. Então nós temos que nos estar atento a isso. A igreja, ela vai enfrentar isso, ela não vai passar pela grande tribulação, amados, não vai. Mas ela vai ser perseguida, ela vai, queridos, mas Deus vai guardar ela. Quando a grande tribulação vier, nós, os sacerdotes de Cristo, iremos subir com Cristo, reinar com Ele, participar das bodas do Cordeiro. E o quarto ponto que ele fala, né? Olha o que ele diz aqui. Ele chega aqui no versículo: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados. E o 26 ele diz: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Mas no presente demonstrou a sua justiça. No presente, Deus demonstrou a sua justiça, Jesus derramando o sangue para ser o nosso justificador. Entendeu, queridos? Então, isso é justificação. O sangue de Cristo nos justificou para que nós tenhamos acesso a Deus. Por nós mesmos nós não poderíamos, né? Romanos 3, 23, voltando no início, fala o quê? Todos pecaram, por isso que nós precisamos ser justificados, né? E consequentemente alcançar a misericórdia de Deus, né? E é interessante, eu quero frisar outro ponto que eu estou lendo aqui. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Isso vai te ajudar muito no resumo. O que eu estou falando para você sobre o terceiro ponto, salvação pela fé e a justificação, vai fazer um resumo, né? Faça aí no mínimo 15 linhas, no arquivo, manda no Word, né? Pode mandar em PDF também, é melhor, porque eu estou separando as notas, estou te avaliando, né? E nós temos aqui, a nota mínima é 7, você não pode ficar abaixo dela. Se ficar no final, você vai ter mais desafio. Então pesquise, querido, coloque, Deus colocou em você a mente de Cristo, e a mente de Cristo ela tem que ser desenvolvida com os estudos da palavra de Deus. Aproveite esse momento que você está em casa, se você não está trabalhando, e invista no conhecimento da palavra. E 2 Coríntios 5, 21 fala um versículo maravilhoso, queridos, que nós temos que entender ele amplamente. Olha o que a Bíblia diz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou Jesus pecado no nosso lugar. Olha que coisa do amor do Pai. O Pai olha para o Filho perfeito, né? É Deus, ele se esvaziou e ele vem aqui, toma forma humana, e sobre ele leva o meu e o seu pecado, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus, justificados, essa é a palavra, para que eu e você fôssemos justificados, considerados justos, para entrar num relacionamento vivo com Deus, um relacionamento de santidade, um relacionamento de obediência, um relacionamento de dependência. Então, a justificação nos proporcionou isso, não é? Quem aceitar o sacrifício feito por Jesus na cruz, em seu próprio favor, alcançará a salvação. Quem confiar, né? A todos quantos queiram ser justificados, aí que está aquela questão do orgulho. Muitos vão negar a salvação porque se acham perfeitos. Não, eu sou bom, eu não falei mal de ninguém, eu não minto, eu pago as minhas contas em dia, e isso é uma mentira, né? Porque todos pecaram, precisam ser justificados. Precisam ser justificados gratuitamente. E parece que é uma coisa tão simples, né, irmão? Mas é tão complicada por causa do orgulho do ser humano. O ser humano prefere resistir à salvação, rejeitar a salvação, do que reconhecer que é pecador. O meio já foi provido. Jesus morreu para que aqueles que creem na justificação oferecida por Deus sejam salvos. Foi por isso que Jesus morreu. Infelizmente, muitos não querem. Entendeu, amado? Então isso é justificação. E finalizando, a palavra estabelece que o homem é justificado por meio da fé e não por obras, não é? Mas, entenda uma coisa, fé sem obras, ela é morta. Volta lá no início, fé é engajamento. A fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela me leva
a se envolver. Não é uma fé que fica ali parada, não aceita Jesus, não é discipulado, não é? Não. Tiago, ele diz isso lá no capítulo 2, versículo 22 a 26. Que uma fé, vamos lá, abre a sua Bíblia lá em Tiago. É hoje essa fé que estão tentando, que o diabo está colocando na vida de muitas pessoas, e infelizmente na vida de muitos cristãos, não é? Olha o que ele diz: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. A fé, ela é aperfeiçoada com a minha resposta, né? A fé é um grãozinho de mostarda, pequenininho, que quando eu dou a resposta, eu me engajo nela, eu desenvolvo a minha fé, eu obedeço, aí, meu irmão, a salvação entra. Então muita gente está dizendo: não, você não tem que se esforçar, que a salvação é pela fé. O que ele diz aqui? A fé, você só tem que confiar, acreditar, pode continuar no pecado, não tem que aceitar Jesus, não tem que ser discipulado, não tem que anunciar as boas novas, não tem que fazer a sua parte. Amados, a Bíblia diz que até o diabo se torna anjo de luz. Então nós temos que fugir dessa mentira. Isso é uma mentira diabólica, totalmente maligna. A fé, Tiago 22 e o versículo 20, finalizo aí com o versículo, deixa eu só conferir aqui, o versículo 23, e aí ele finaliza até o 26, colocando o exemplo de Raabe. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, amados, fé, a salvação vem pela fé, e a minha fé me leva a crer na justificação de Cristo, me confiar, me engajar nessa justificação, aceitar o meu estado de pecador. Então, eu quero que você medite nessa aula, preste bem atenção, leia os textos bíblicos, né? E formate o seu pensamento, faça um resumo do que você entendeu sobre a salvação pela fé e a justificação, tá? E aí você vai me enviar, junto com outro resumo. Eu quero enviar no máximo até amanhã para você a terceira aula, e até o dia 15 você vai mandar esses resumos separados. Primeira aula, dia 28. Segunda aula, dia 30. Quero mandar outra aula, dia 31, quem sabe hoje. Vou mandar amanhã, dia 31. Hoje é 31, não é? Então, segunda aula dia 31. A terceira aula dia 1º e a quarta aula dia 2, com as conclusões finais. Então, cada aula você vai fazer um resumo. Estou pedindo aí no mínimo 15 linhas. E até o 15 de abril, e você vai estar aprendendo mais de Deus nesse tempo que é necessário. Amém? Deus abençoe você, fique com Deus e tenha um bom aprendizado, porque você tem a mente de Cristo e você pode desenvolver ela. Fica com Deus, em nome de Jesus.